chilenos foram às urnas e essa votação deveria ter acontecido em abril. E aí, por causa da pandemia, houve um adiamento. E ontem, dia 25 de outubro, uma data histórica, 25 de outubro de 2020, os chilenos foram às urnas. A pergunta era simples: devemos fazer outra Constituição ou manter a atual? E a maioria, mas bota a maioria nisso, 78% dos eleitores votaram pela mudança da Carta atual. E 22 rejeitaram, aqui números arredondados. Mas é bom lembrar o seguinte, no Chile, desde 2012, o voto não é obrigatório, que é o correto, né? Acabaram com essa bobagem de voto obrigatório. Ninguém pode, nenhum governo pode tirar do povo o direito ao voto. Então, por analogia, ninguém pode tirar do povo o direito a não ir votar nessa ou naquela eleição. Às vezes, você tem um comparecimento muito baixo. Sim, na última eleição municipal do Chile, o comparecimento foi baixíssimo. Baixíssimo. Menos de 40%. Não importa. As pessoas vão quando querem, se querem. E desta vez o comparecimento foi alto. Nada de 90% e tal, mas foi alto. Mas o importante é o resultado, porque 78% dos eleitores disseram que querem outra Constituição. E isso tem um símbolo, um simbolismo, uma importância muito maior, porque a atual Constituição chilena, ela foi escrita em 1980, ou seja, há 40 anos. Mais importante do que o tempo decorrido, ela foi escrita durante a ditadura de Augusto Pinochet. É verdade que a atual carta chilena não é aquela que foi escrita pelos militares e seus juristas. Não é. Porque houve duas grandes reformas. E essas reformas fizeram com que houvesse uma alteração considerável na carta. E mesmo antes do fim da ditadura, porque a ditadura chilena foi de 73 até 1990, não é? Mas houve no final dos anos 80 uma votação, que era também uma pergunta muito simples: vocês querem que Pinochet continue? E ele disse, o povo chileno disse, não. Não queremos que ele continue. Ali já era o fim do regime, já era um regime moribundo e que tentou se legitimar com o sim dos chilenos, não é? Da mesma maneira que na Argentina houve uma última tentativa de um regime já moribundo, já nas últimas, e que tentou sobreviver com a invasão às Malvinas, não é? É claro, a ditadura argentina foi muito mais curta, ela foi de 76 a 83. Também é verdade que não foi a única. Nos anos 60 houve também regime ditatorial, mas aquela ditadura argentina, sanguinária, corrupta, incompetente, teve seu período mais forte com o Videla, Jorge Rafael Videla, mas quando já estava no fim, houve a tentativa de dar oxigênio ao regime com a invasão às Malvinas. E é bom não misturar por que o regime fez aquilo com a causa em si das Malvinas. Essa é uma reivindicação antiga da Argentina, que as Malvinas fiquem sob a autoridade argentina, que voltem a ser da Argentina. Só que também não é uma coisa tão simples, porque a maioria absoluta dos moradores das Malvinas, a maioria absoluta veio das regiões montanhosas da Escócia, né, as Highlanders. E aí, até porque mesmo os ingleses tinham muita dificuldade para conviver com o frio nas Malvinas. É gelado boa parte do ano. E apenas os escoceses das regiões montanhosas conseguiram se adaptar ali e acabaram se transformando na população majoritária, predominante nas Malvinas.
Eles já foram consultados. Vocês querem que o lugar onde vocês moram retorne à Argentina, seja da Argentina, ou vocês querem continuar na condição de cidadãos do Reino Unido? E convenhamos, dado o pacote de assistência social que um cidadão britânico tem, o cara trocar aquilo pela Argentina, a maioria absoluta diz não, de jeito nenhum, quero continuar como estou, né? Mas foi uma tentativa, aquela invasão das Malvinas, e aí a derrota militar que sepultou de vez a ditadura argentina. A ditadura no Chile, ela foi diferente das outras sul-americanas, né? Por exemplo, no Brasil, nós não tivemos alguém que personificava o regime. Inclusive, havia muita diferença entre os generais que chegaram à presidência. Castelo Branco pensava em uma liberalização econômica, uma abertura econômica, uma transformação dos pilares econômicos brasileiros e imaginava que rapidamente o poder seria devolvido aos civis. Costa e Silva já tinha uma posição diferente em termos econômicos, mas não radicalmente diferente. E quando foi pressionado pela ala mais dura das Forças Armadas em razão de movimentos guerrilheiros, daqueles ataques que grupos guerrilheiros moviam com assaltos a bancos, etc., ele acabou assinando o ato institucional número 5, quando Pedro Aleixo, seu vice, um civil, alertou: o problema não é o senhor, o problema é o guarda na esquina. Quando o Estado assume tanto poder, nem o presidente controla o que fará esse poder nas ruas, nos porões, nos becos. E de fato foi o que aconteceu. Uma junta militar breve e aí o período do regime em que mais houve prisões, torturas e mortes, que foi o de Emílio Garrastazu Médici. Depois vem Geisel, com uma visão econômica completamente diferente. Geisel não tinha problemas com estatizações, com a presença forte do Estado na economia e era nacionalista. Inclusive tinha muita desconfiança em relação aos Estados Unidos, até na hora de escolher quem forneceria o equipamento para a construção de Angra, a usina nuclear. Ele escolheu a Alemanha, até como maneira de desafiar as pressões dos Estados Unidos para que escolhesse equipamento e tecnologia dos Estados Unidos. E Geisel, além disso, iniciou o processo de abertura. É verdade que chegou a fechar o Congresso no pacote de abril, mas dizia que a abertura era irreversível, não é? E até por isso, ao fim do seu governo de 5 anos, ele escolheu alguém que tinha a cara de um desfecho, não é? Alguém que tinha outro temperamento, o carioca João Batista Figueiredo. Então vejam que no Brasil não houve uma personificação. Não só houve vários generais no poder, como eles eram muito diferentes entre si. Na Argentina, uma ditadura mais curta, mas também, claro que Videla é o principal nome, mas também com diferenças, inclusive entre as forças, a aeronáutica, a marinha. No Chile, não. No Chile houve uma personificação. Pinochet era a ditadura era Pinochet. Desde o golpe de 11 de setembro de 1973, quando Allende foi arrancado, morto do Palácio La Moneda, né? Ele foi morto e os militares tomaram o poder. Em nenhum momento houve a ideia de um revezamento, de colocar um outro general. Pinochet era a personificação da ditadura. E 7 anos depois de chegar ao poder, Pinochet estabeleceu a necessidade de uma nova Constituição, uma Constituição que tinha o seguinte princípio: o povo e seus partidos vão fazer bobagem,
se couber a eles, ou seja, aos políticos, aos partidos representando o povo, a elaboração de uma Constituição. E a Constituição foi feita com a cara do regime Pinochet. Falamos do regime sanguinário na Argentina. Não há dúvida que foi o mais sanguinário daquelas ditaduras na América do Sul. Mas o de Pinochet também, aliás, de cara, ele transforma o Estádio Nacional, até hoje, importantíssimo para o futebol chileno, né? Quantas e quantas vezes times brasileiros vão jogar no Estádio Nacional. E o Estádio Nacional foi transformado numa prisão onde ocorreram torturas e também mortes. E aquele já foi o cartão de apresentação do regime, já em 73, já na sequência do golpe. Os anos se passaram e as perseguições e mortes continuaram. É bom lembrar que, ao contrário, por exemplo, do Geisel, né? O Pinochet resolveu liberalizar a economia. Na política, nas ruas, porrete, prisão, tortura, morte. Mas na economia, vamos abrir. Vamos liberalizar a economia. E aí, gente que havia estudado com o genial Milton Friedman, ele não tem nada com a história, é óbvio, mas gente que havia estudado com o genial Milton Friedman foi contratada para abrir a economia chilena. Isso nos anos 70 ainda, prosseguiu nos anos 80. E essa Constituição de 1980, ela não só mantinha o poder político da ditadura, claro, a ditadura não tinha nenhuma intenção de se esvaziar, Pinochet não tinha nenhuma intenção de diminuir o seu poder, mas também é uma Constituição que acaba consolidando esta tal liberalização econômica. Então, a gente insiste nesse ponto pelo seguinte: houve modificações em 1989 e em 2005. A rigor, Gabriele, Ronald, ouvintes da Bandeirantes, a rigor, a atual Constituição chilena, embora seja aquela elaborada, promulgada em 1980, ela hoje não é aquela. Ela é muito diferente, porque houve duas grandes reformas. Em 89, já no finalzinho do regime, em 90, Pinochet deixa o poder, depois de 17 anos. Em 89 foi revogada a parte que estabelecia uma limitação para a existência de partidos políticos e proibia determinadas ideologias. Por exemplo, marxismo era proibido, não é? O estudo de, a defesa de, esse tipo de coisa. Mas isso não modificou em grande coisa a Constituição. A grande mudança acontece já num Chile redemocratizado, no governo do Ricardo Lagos, em 2005. Portanto, 25 anos depois de elaborada e promulgada aquela Constituição, há uma grande reforma, porque eles receavam convocar uma Assembleia Constituinte, entendiam que ainda não havia maturidade suficiente para fazer um texto adequado, mas reformaram radicalmente aquele texto. Inclusive acabou com a figura dos senadores biônicos. Já tivemos aqui no Brasil também. O Gabriel não se lembra, mas o Ronald se lembra. Sim. Não é? O senador biônico, né, Ronald? Senador biônico que, aliás, o ser biônico não foi só uma prerrogativa de senadores, mas em outros momentos da nossa história, biônicos quase viraram presidentes, né? E até governadores foram biônicos, né? Sim, sim. Enfim, estavam todos ali na grande mansão do poder. Só mudam de quarto, de sala. E no Chile, as Forças Armadas e o Supremo Tribunal, que obviamente era um Supremo Tribunal anos antes, inteiramente sujeito à ditadura,
as Forças Armadas e o Supremo Tribunal do Chile, eles nomeavam senadores. Não, agora queremos esse aqui, vai ser senador, né? E, portanto, em 2005 é outra Constituição. Mas a parte econômica continuou. E isso acabou se tornando a grande fonte de manifestações por uma nova Constituição. Por exemplo, previdência social, seguridade social. Porque hoje no Chile, o Chile tem inclusive um índice altíssimo de suicídio de pessoas de idade. Porque lá, aquilo que o Paulo Guedes chegou a propor aqui, havia até diferenças em relação ao modelo chileno, não é? Mas ele idealiza um sistema previdenciário em que não há solidariedade. O que você tem hoje? Nós trabalhamos, contribuímos e com o dinheiro que entregamos à Previdência, ela paga os que já se aposentaram. Né? É o sistema solidário. No Chile, não. É a ideia de cada um faça a sua poupança. E aí o que aconteceu? Primeiro, as pessoas tinham muita dificuldade para poupar algo, poupar alguma coisa, poupar parte do salário. E, além disso, depois que se aposentaram, cada vez o valor de sua aposentadoria comprava menos. Cada vez mais ele conseguia, ele tinha dificuldades para comprar o que comprava antes. Cada vez mais o valor real da sua pensão, da sua aposentadoria, era menor. Por isso há tantos suicídios de idosos no Chile que não tem alguém para ampará-los ou não querem se amparar em um familiar, em um filho, um neto. Tentam sobreviver, não conseguem e muitos resolvem acabar com a própria vida. Isso provocou fome entre os idosos, doenças pela dificuldade de comprar medicamentos. E a ideia qual é? Bom, vai no sistema público. Não há. Cada um se vira. A ideia que está atrás disso, ela é até conceitualmente, ela tem pontos interessantes, não é? O governo não tem de ficar pegando as pessoas no colo, cada um deve cuidar de sua própria vida. Mas o mundo real, a sociedade real, não é assim. Primeiro, há aqueles que não têm como trabalhar. Eles têm capacitações que inviabilizam o trabalho. Segundo, que um aposentado, além da dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, ele não conseguiu ao longo da vida profissional, da vida que eles chamam de economicamente ativa, ele não conseguiu juntar o suficiente ou poupar o suficiente para ter um pós-aposentadoria, uma renda pós-aposentadoria. Muitos tentam continuar trabalhando, enquanto tem saúde para isso. Mas todos nós sabemos que, particularmente na América do Sul, mas isso se estende também a alguns países da Europa, não todos, aqueles que não têm um sistema de proteção social sólido, há muita dificuldade para a pessoa de idade se reinserir no mercado de trabalho, conseguir emprego. Mas sabe o que é interessante? Gabriele, Ronald, ouvintes da Bandeirantes, todo mundo se lembra aqui do que aconteceu em 2013, não foi em 2013 que teve aquela decisão da Prefeitura de São Paulo de aumentar o preço da passagem em 20 centavos? O movimento dos 20 centavos daquele grupo que se chamava Passe Livre. Exato, foi 2013, não é isso? Isso, 13, exatamente 13. Era o Haddad o prefeito. Haddad prefeito e Alckmin governador. E é claro, né, que aquilo começou com os 20 centavos, mas foi se expandindo. Criaram, inclusive, não são só 20 centavos, né? Foram criadas expressões logo depois, quando eles chegaram num acordo, e aliás, claramente um acordo que houve uma animosidade enorme entre prefeitura e governo do estado, porque o governo queria ceder e a prefeitura não queria ceder nos 20 centavos. Porque e aí, o governo é o metrô, né? É o metrô e a CPTM. E aí, na sequência, os movimentos continuaram
e sempre com expressões que ligavam aos movimentos, a não ser só pelo reajuste do transporte público. Vieram outras reivindicações. Isso. Exatamente a mesma coisa aconteceu no Chile, Ronald. Já havia uma insatisfação ali latente, já havia protestos, 2018, mas antes mesmo, em 2009, 2010, protestos dos estudantes, porque eles querem uma educação pública para todos, né? E há muita fantasia nas reivindicações dos estudantes chilenos, né? Então eles imaginam que o Estado pode bancar e acabou. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É necessário que você tenha os dois sistemas, o público e o privado. E é possível que haja, mas no Chile é muito difícil você ter a garantia de que, se você não consegue pagar no sistema privado, você terá o sistema público. Ou seja, tudo isso ainda é decorrência das reformas conceituais feitas na ditadura do Pinochet. Só que aí, recentemente, em janeiro deste ano, o governo federal, o governo de Sebastián Piñera, estabeleceu um aumento em pesos. É bom lembrar que, como não é uma coisa fixa a relação peso chileno e real, então varia entre 20 e 30 centavos de real o aumento na passagem do metrô, que está mais ou menos está 4 e alguma coisa lá em Santiago. Esse foi o estopim. Assim como aqui foram aqueles 20 centavos no ônibus, lá foram 20 a 30 centavos no metrô, centavos de real. E aí, isso acabou deflagrando aquela insatisfação que já estava ali, latente, quase incontida, ela explode e as manifestações vêm. Como sempre, aos oportunistas, né? Como aqueles cretinos que foram incendiar templos católicos lá no Chile, né? Uma bobagem, repetindo a bobagem que os republicanos espanhóis fizeram lá no início dos anos 30, né? Uma bobagem, quer dizer, os epígonos dos epígonos, né? Então os epígonos dos epígonos dos epígonos do Marx produziram essas bobagens, né? de vamos mudar a sociedade, mudar a sua base. Mas não há nenhuma fonte marxista nisso assim. As tolices que o Engels escreveu a respeito da família, por exemplo, expressam a ideia de subverter essa base social natural que é a família. Há milhares de anos. Isso não é uma invenção burguesa, capitalista, há milhares de anos, né? Lá no Império Mongol, a família era uma base social natural. Na Rússia, há 500 anos, no início dos czares, que são basicamente o resultado de união de famílias em tempos de guerra. E aí, aquele que se destaca militarmente, na sua inteligência e na sua organização, ele se torna naturalmente um líder. E dali nasce a figura do imperador, do czar. Então a família é uma base natural da sociedade. Em qualquer sociedade, em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Na Babilônia do Nabucodonosor, a família era uma base natural. Não é? E, no entanto, o Engels mergulha nessa proposta de subverter a ordem social, atacando a família. E aí atacando valores caros à família. E até hoje, há o que Nelson Rodrigues chamaria e chamou de cretinos fundamentais, né? Aqueles que pegam essas infantilidades, né? Essas superficialidades, essa periferia de um conceito socioeconômico e transformam na sua razão de viver, ou na sua razão de não viver, né? Porque isso, sinceramente. E aí, tem sempre esses cretinos fundamentais, os caras que incendiaram templos religiosos, fizeram isso na Espanha, naquele breve período republicano, né? E o Stalin até não gostava dessas manifestações juvenis, porque ele tinha uma influência muito grande nos republicanos espanhóis em determinado momento. Mas isso é outra história. Fato é que direita e esquerda, nesses conceitos simplistas, mas que nos fazem poupar tempo,
direita e esquerda no Chile majoritariamente votaram para que o país tenha uma nova Constituição. Direita e esquerda. Claro que esses 22% não significam, 22% dos eleitores não significam pessoas saudosas, nostálgicas da ditadura. Algumas nem estavam nascidas, nem eram nascidas na época da ditadura. Mas é o receio de que se faça uma carta pior do que aquela que, em termos reais, é de 2005, depois de reformada lá no governo Lagos. Eles receiam uma carta pior. Mas não importa, 78% disseram, até porque, mesmo que seja uma carta hoje muito diferente, é um símbolo. Ela foi elaborada, se você pega lá, Constituição do Chile de 1980. Ou seja, é um papel, uma carta magna escrita durante uma ditadura sangrenta que assassinou os chilenos, perseguiu os chilenos, expulsou os chilenos, tirou liberdade dos chilenos e ainda deixou aquilo que não foi modificado em 2005, deixou uma ideia econômica que é um liberalismo de Araque. É aquele liberalismo em que você só arranca direitos do pobre. Você só arranca direito dos assalariados. Isso não é liberalismo. Isso é o liberalismo de Araque. Chinfrim. Como muitos aqui abraçam, esse liberalismo chinfrim, que só ataca direitos dos assalariados, dos pobres. Não é? E isso continuou na Constituição chilena. Isso não foi removido em 2005, menos ainda em 89. Quando houve a primeira reforma, o Pinochet ainda estava no poder. E em 2005 também não. Então é importante essa decisão dos chilenos por dois motivos. A possibilidade de mudar esses pilares econômicos do Chile para que haja alguma proteção social, principalmente aos velhos, aos aposentados, aqueles que foram lançados, aí é literalmente naquela expressão Rua da Amargura, foram lançados na Rua da Amargura. E claro, para remover também esse incômodo de estar sob uma Constituição, embora modificada, que traz a assinatura de um ditador, não é? E finalmente, é aquele negócio. Na época, havia a lógica da Guerra Fria, né? Então, os Estados Unidos e a União Soviética se posicionavam da seguinte maneira: esse governo me apoia ou é contra mim? Ele está do meu lado ou do outro? Era isso. Então, os Estados Unidos apoiaram, sim, ditaduras, assim como a União Soviética, claro que era uma ditadura, mais do que isso, um regime totalitário, instalou ditaduras, derrubou com tanques movimentos por liberalização na Hungria, na Tchecoslováquia, a famosa Primavera de Praga. Quem mudou isso na América do Sul foi Jimmy Carter, que tirou o apoio e começou a investigar denúncias de violação dos direitos humanos na América do Sul. Até porque Orlando Letelier foi morto em Washington. Foi morto pela polícia política do Pinochet em Washington. E isso incomodou muito os Estados Unidos. E aí, com o governo de Jimmy Carter, esse apoio vai sendo tirado e as ditaduras vão caindo. Um pouco antes, um pouco depois. O Pinochet conseguiu esticar o cordão até 1990. E lembrando, não serão os parlamentares que vão escrever a nova Constituição. Havia essa possibilidade. Seria misto. Cidadãos eleitos só para isso com os parlamentares. Os chilenos decidiram que não serão os parlamentares. Serão pessoas eleitas só para isso. Serão constituintes. Inclusive indígenas terão uma cota. Haverá uma divisão igualitária entre homens e mulheres. E além não tem disso, partido, né, Zaidan? Não tem partido. Não tem partido e não tem parlamentar. Então, as pessoas serão escolhidas em abril. Deve ser instalada, haverá votação em abril, e aí será instalada essa Assembleia Constituinte, e essa Assembleia terá 9 meses com possibilidade de prorrogar uma vez só, por mais 3 meses, ou seja, 1 ano. Tudo indica, Ronald, em 2022 o Chile terá uma nova Constituição e ficará livre dessa marca da ditadura de Augusto Pinochet.